5, 4, 3, 2, 1. Amigo, estou aqui. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim, não se esqueça de ouvir de mim. Amigo, estou aqui. E quem escolheu a música de hoje foi o Robson Siqueira Magalhães. Ele mora na cidade de Taubaté, terra de Hebe Camargo e Monteiro Lobato. Entrou aqui, ó, no canal do YouTube do professor Cláudio Neto e pediu essa música. Tá aí a música que você pediu. Um abraço para todo mundo de Taubaté. Muito legal. Minha querida e linda turma de 8º ano de Primeiros Socorros, nesse dia 9 de junho de 2020, nós vamos finalmente fazer a correção da primeira avaliação. Vamos corrigir também já o primeiro trabalho, vamos falar sobre o segundo trabalho e uma palavrinha muito importante que eu coloquei aqui, ó. Prazo. Legal? Prazos, com S, que está aqui. Vamos falar de todos os prazos. Tá legal? Então, papel e caneta na mão, vamos para a correção da avaliação. Então, bota escreva, meu filho. Dá trabalho para fazer, sempre levando o máximo de animação para que a nossa aula fique o mais descontraída possível. Tá legal? Pessoal, o primeiro trabalho que foi colocado como avaliação para vocês, eu perguntei tudo que a gente trabalhou em sala de aula. Tudo isso aqui a gente trabalhou em sala de aula. Eu perguntei para vocês a questão número 1. O que são primeiros socorros? Bom, a resposta adequada aqui seria os primeiros procedimentos de emergência que vão visar manter as funções vitais da pessoa, certo? Então, todo mundo gabaritou aqui, todo mundo acertou. O que é acidente? Eu nem coloquei para colocar a diferença entre acidente e incidente. O acidente é todas as vezes que ocorre algum dano físico ou algum prejuízo material. E o incidente pode ser um susto. A gente até brincou em sala de aula. Um incidente pode ser um susto. Por quê? Porque ele dá uma paralisação momentânea, não dá prejuízo nenhum, nem físico nem material. Depois a coisa volta ao normal. A número 4 eu perguntei. Acidentes podem acontecer em qualquer lugar. Segundo especialistas, qual é a melhor forma de enfrentar este problema? Pessoal, sempre tendo a ideia da prevenção, que seria a resposta. 5. Qual o tempo indicado para a realização da chamada avaliação de cenário? Se eu falo que uma avaliação de cenário, para ser nota 10, você não pode gastar mais do que 10 segundos, ficou fácil, né? 10 segundos. O que deve ser avaliado? Bom, aí, nessa questão, o que deve ser avaliado, se vocês olhassem aqui, essa folhinha aqui, ó, primeira folhinha que a gente trabalhou em sala de aula, que deve ser avaliado. Aqui está marcando, por exemplo, não está aqui não, deve estar na segunda folha. Bom, vocês precisam avaliar os perigos iminentes que possam ameaçar a segurança, os mecanismos de lesão, o mal súbito e o número de vítimas. Está aqui na folhinha 2. Nessa folhinha aqui, ó. Tá bom? Bem marcadinho aqui. A questão 7. Quando deve se chamar o resgate? Bom, também está aqui. Está nessa folhinha aqui de vocês. Lá no final. Ó, vê se consegue enxergar aqui no final. Você vai chamar o resgate se a condição da vítima estiver requerendo algum equipamento médico. Legal? Então, também se o trânsito oferecer dificuldades para a chegada do hospital. Então, na pior das hipóteses, é conduzir uma pessoa e se tiver nessas condições. A 8, eu pedi para completar com relação a verdadeiro ou falso. Ali, em relação ao que estudamos inicialmente, se era melhor saber, seria o correto saber socorrer e não necessitar, do que precisar e não saber. Então, faça assim. E o que significa a palavra PCR? Ali, parada cardiorrespiratória, fácil demais. Em relação ao ABCDE da vida,
eu pedi na questão 10 para que se definisse o significado, né? Aí eu fiz uma brincadeira de A, abrir vias aéreas, B, boa ventilação, C, circulação, D, distúrbios neurológicos e E, o estado de choque, a prevenção do estado de choque. Aí eu falei para vocês também que existe agora o X, o hexágono, que seria a observação ali de uma hemorragia eventual. Muitas das vezes uma hemorragia pode evoluir ao óbito. Tudo bem? Então, em relação à nota de vocês, parabéns, todo mundo gabaritou essa prova. Meus parabéns. Parabéns para todos vocês que gabaritaram essa prova. Tendo em vista toda a dificuldade desse momento que a gente está passando, eu aceitei que me enviasse por e-mail, pelo WhatsApp, do jeito que vocês quisessem, pelo Google Sala de Aula, tá legal? Peço a vocês, prestem atenção agora em relação aos prazos, tá bom? A gente não pode ser tão flexível assim. Ao fio dá nisso. Então, parabéns a todos vocês, tá bom? Todos do 8º ano de primeiros socorros ganharam nota 10, que foram Maria Clara Gonçalves Ranieri, Bianca dos Santos Manhães, Gabriel Moraes da Silva, Iris Rafaela Casquilho Teixeira, Maria Eduarda Gonçalves Ranieri, Maria Luísa Xavier Vieira, Mariana Canet Miranda, Matheus Paiva Davi, Nathalie Quaresma de Araújo Oliveira, Pedro Fonseca Silva, Stephanie Amazônia da Cruz, Tamires Cristina de Araújo Porto, Tiago Soares Mazeu, Vitória Henrique da Silva Bastos e a Brenda Mota Ramos Moutinho. Pedi um favor para vocês também. Quando vocês colocarem lá no Google Class, se vocês estiverem usando o nome de outra pessoa, do papai e da mamãe, tudo bem. Só não esqueça de colocar lá o nome de vocês, porque às vezes eu fico perdido. Eu anotei até alguns aqui, mas eu não tenho todos anotados. Tá bom? Então estamos combinados. Bom, falamos da avaliação, falamos de prazo, primeiro trabalho. Bom, o correto seria, cada semana, eu passar uma parte para vocês. Mas o que eu achei mais interessante? Passa logo o vídeo inteiro, o trabalho todo, e durante a semana a gente vai aparando as arestas. Por exemplo, nesse primeiro momento, eu passei um trabalho sobre queimaduras, não é? Primeiro trabalho. Então, o prazo está se encerrando. Peço a vocês que mandem o mais depressa possível esse trabalho. Vamos ter uma consideração ainda com o pessoal mais um pouquinho, por conta dessa pandemia, mas tem que acelerar, tá bom? Vamos prestar atenção no prazo. O segundo trabalho, nós vamos trabalhar aí com sangramento pelo nariz e intoxicação ou envenenamento. É o trabalho 2. Tá legal? Então, amanhã mesmo eu já vou estar postando o trabalho para vocês. Vou dar esse diazinho de folga hoje, dia 9. No dia 10, o trabalho 2 já vai estar pronto para vocês. Vai dar tempo para vocês se organizarem, tudo direitinho aí, tá bom? Então vamos corrigir o trabalho do número 1. Eu não tenho ele em folha, eu tenho ele aqui. Vou abrir aqui o trabalho, peraí só um minutinho. Ao vivo da mesa. Bom, primeira pergunta, em relação ao trabalho, essa primeira parte eu quero só queimaduras, tá bom? Então a primeira pergunta eu coloquei assim, segundo observamos na videoaula do dia 26 de maio, a palavra acidentes foi escrita propositalmente no quadro de forma crescente. Lembra? Estava o Azinho pequenininho, até chegar no S que estava grande. Qual o motivo do professor ter escrito dessa forma? Aí vem a pergunta. A ideia do professor foi mostrar que precisamos agir o mais rápido possível para minimizar os danos causados pelo acidente, impedindo que piore e possa ter danos irreversíveis? Verdadeiro. A questão 2. O professor fez uma citação em relação à avó dele. Fiz uma brincadeira. Segundo disse em relação aos acidentes, é melhor prevenir do que remediar? Claro que sim, né?
É que a gente tinha colocado até na outra questão, na primeira avaliação. Estamos voltando. Estamos falando de um jeito diferente, mas é basicamente a mesma coisa. 3. Professor Cláudio Neto, refrisando, também tem em seu currículo as formações em Tecnologia e Segurança pela Universidade Unicarioca e como técnico de segurança do trabalho pelo curso técnico Silvio Souza. Tá. Tanto a universidade quanto o curso técnico e a avó do professor concordam que é melhor prevenir do que remediar? Claro que sim, né? A ideia é isso, pessoal, é reafirmar, e é verdade. Bom, número 4. Nesta videoaula, aquela que a gente viu antes de fazer o trabalhinho, vimos que os acidentes que acontecem mais frequentemente em casa são queimaduras, sangramento do nariz, intoxicação, cortes, choque elétrico, quedas, asfixias e mordidas. Certo? Exatamente, mordidas e picadas também, isso é verdadeiro. A número 5 diz, o professor mostrou como agir diante de cada tipo de acidente e o que fazer para evitá-los. Verdadeiro, só olhar o vídeo. 6. O primeiro item trabalhado foram as queimaduras. Gente, por favor, né? Claro que sim. 7. Segundo o que foi apresentado, as queimaduras podem surgir devido à exposição prolongada ao sol ou a fonte de calor, como fogo ou água fervente, por exemplo. Verdadeiro. 8. Ainda sobre as queimaduras, o que se deve fazer? Incluir a região afetada debaixo de água fria por 15 minutos, no caso de objetos quentes, ou aplicar creme de babosa, no caso de queimadura solar. Existem aí a recomendação, sim, pode-se passar o creme de babosa, você não pode estar esfregando, então a questão é verdadeira. 9. Em caso de queimaduras, devemos evitar esfregar, aqui que é diferente, ó, qualquer tipo de produto, como manteiga ou óleo, claro que sim, a gente não pode evitar, tem que evitar fazer isso, então essa questão é verdadeira. Por quê? Teve aluno que perguntou, mas professor, por quê? Simples, pessoal. Quando você passa um óleo ou passa uma manteiga, os poros, eles têm aqui um monte de furinho aqui, né, na pele, os poros. Quando você queima, se você passar alguma substância qualquer, ele vai impedir que haja aí como é que eu vou colocar para vocês? Ele vai tamponar os poros e vai impedir uma melhor recuperação desse local. Então, é colocar água fria e não colocar nada de manteiga, óleo, nada disso, tá bom? Ele vai impedir aí que passe, o local vai continuar mantendo quente, não é por aí. 10. Sabendo que não devemos furar as bolhas, ó, hipótese alguma. Eu estou afirmando que podem surgir na pele, aí se surge bolhas, já é segundo grau, lembra? Você poderia dizer que uma queimadura pode ser grave se ela tiver o tamanho maior que a palma da mão, ou quando não provoca qualquer tipo de dor, porque ela pode ser de terceiro grau, atingir nervos e músculos. Tá certinho até aí. Então, nestes casos, é recomendado chamar a ajuda médica, ligando 192 ou ir ao pronto-socorro? Sim. Essa é a única observação que a gente faz em relação a ligar 192. Não tem o que fazer. Nós somos socorristas, não temos o que fazer, tem que chamar ajuda médica. Médico é médico, socorrista é socorrista. E aí lá embaixo eu coloquei assim, ó, além disso, não se esqueça de como o professor orientou que deve se evitar a exposição solar entre 11 horas e 16 horas. E também que devemos utilizar protetor solar e afastar das crianças objetos que possam provocar queimaduras. Tá legal, pessoal? Então, um grande beijo, um forte abraço. Mais uma vez, parabéns para todos vocês que gabaritaram a primeira avaliação. Muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu lado. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.